Uma situação absurda que foi registrada e a imagem está muito clara, perceba. A manobra foi errada, ele não podia entrar ali, sabia que ali é contramão, mesmo assim, ele entrou na contramão e surpreendeu esse motociclista. Detalhe, motociclista trabalhando, estava com o farol aceso, tem que deixar isso muito claro porque a imagem mostra claramente farol aceso, e foi surpreendido por esse homem que cometeu essa maldade, essa tragédia no trânsito. É uma maldade, sim. Eu sei que existe, depois de toda essa tragédia, uma revolta por parte de outros trabalhadores que foram para cima desse motorista. A justiça precisa ser feita em relação a esses casos, mas eu entendo, compreendo demais que as pessoas acabam perdendo a cabeça, principalmente quando você olha um colega seu, um colega que está junto com você todos os dias, acaba sendo vítima de um acidente tão trágico, onde o cidadão foi irresponsável e teria bebido. Foi comprovado, ele bebeu antes de dirigir e fez uma manobra totalmente irregular. Mas entenda, é preciso ter bom senso, amiga. É preciso ter bom senso. O que era fundamental, ter chamado evidentemente a polícia, ter segurado esse motorista lá, para que ele responda por este crime que ele cometeu, porque isso é um crime. Deixa eu conversar com meu amigo Júnior Oliveira, porque depois de toda essa confusão, depois que o veículo foi incendiado, um acidente de trânsito virou aí, infelizmente, numa situação terrível, né? Triste, com muitas pessoas envolvidas, e vamos entender o que a Polícia Civil está trabalhando, como que está trabalhando em relação a esse fato registrado no bairro Canaã, aqui em Uberlândia. Júnior Oliveira, fica à vontade, meu amigo. E virou caso de polícia, né, Rafael? Nós estamos aqui na 9ª RISP, Região Integrada de Segurança Pública. Estamos aqui com o Dr. Marcos Tadeu, que vai nos ajudar agora a esclarecer um pouco mais essa situação lamentável que aconteceu no bairro Jardim Canaã. Doutor, a gente estava conversando aqui, inclusive, parece-me que são duas situações, né? Tem uma situação de trânsito envolvendo uma vítima, tudo que parece imprudência também, tem a situação dos disparos da arma, uma confusão. Como é que vocês estão absorvendo todas essas informações e o que está sendo investigado? Boa tarde, senhor. Boa tarde, meu amigo Rafael. Mais um inquérito instaurado pela Polícia Civil. O que nós temos é que na data dos fatos, o que se deu? O camarada transitando com a sua caminhonete, chocou de frente com uma motocicleta. Essa dinâmica do acidente está sendo apurado através de inquérito policial. O condutor da caminhonete, ele alegou, em sede de auto de prisão em flagrante, que ele não teria visto a motocicleta em razão dela estar com os faróis apagados. Isso tudo será apurado. Ele parou, acionou o corpo de bombeiros, ele teria sido agredido por outras pessoas e, em razão dessas agressões, ele teria sacado sua arma de fogo e teria efetuado um disparo com essa mesma arma. Se ele agiu ou não em legítima defesa, se ele foi ou não agredido, isso tudo é objeto de apuração via inquérito policial. Mas fato é que ele foi conduzido até a delegacia de polícia pela Polícia Militar. Lá ele foi autuado em flagrante, pagou fiança no valor de R$ 2.500 e agora irá responder ao inquérito policial e posterior processo, se for o caso, em liberdade. A situação dessa arma, doutor, que arma é essa? É uma pistola calibre 9mm, estava registrada no nome dele, ou seja, não havia nenhuma irregularidade. Tanto é que ele pôde pagar fiança, por quê? Porque a arma estava devidamente registrada em seu nome. A arma foi encaminhada para a perícia, para os exames de praxe, e agora então é aguardar o desenrolar das investigações. Importantíssimo, Rafael, nós frisarmos o seguinte: quando a Polícia Civil instaura um inquérito policial, nós nos despimos de qualquer pré-julgamento, de qualquer preconceito. A função do inquérito policial é exatamente determinar a mecânica e motivação daqueles fatos que teriam ou não sido praticados por aquela pessoa. Ou seja, apurar a autoria, a mecânica, como que aquilo se deu, e a motivação, por que se deu. E com relação a essa revolta, ou foi uma revolta dessas pessoas que estavam ali por perto, foi realmente o motivo da revolta seria por causa das circunstâncias do acidente, da imprudência, se vocês conseguiram apurar isso? Não, isso também será apurado. Agora, é muito importante frisarmos o seguinte: ocorreu um acidente. Qual o motivo que uma pessoa em sã consciência tem
para se juntar a outras pessoas e querer fazer justiça com as próprias mãos. Veja bem, naquela circunstância, aquele senhor, aquela pessoa armada, o conduzido que estava armado, se ele tivesse com a arma de fogo, ao invés de efetuar um disparo para cima, atirado em outras pessoas, quantos pais de família, quantos filhos teriam falecido nesse episódio? Por quê? Porque pessoas agindo pela emoção, no calor dos fatos, resolveram fazer justiça com as próprias mãos. O resultado poderia ter sido uma tragédia. Então é muito importante que quando ocorrer uma situação dessa, não queiramos fazer justiça com as próprias mãos. O telefone 190 da Polícia Militar está aí exatamente para atender a ocorrência, para tomarmos as medidas cabíveis. Inclusive o condutor da caminhonete acionou o Corpo de Bombeiros, foi ele quem acionou o Corpo de Bombeiros, então não havia motivo nenhum para se falar em linchamento, em justiça com as próprias mãos, em revolta. Isso demonstra o quê? Quanto que as pessoas estão sedentas de vingança, estão sedentas de violência. E repito, isso poderia ter um desfecho trágico. De elementos na investigação que nós temos até agora, foi esse homem que já foi identificado, né? Ele já foi ouvido, ele chegou a contar para vocês algum detalhe, outras testemunhas também, o que nós temos até agora? Ele foi ouvido, ele apresentou a versão dele, as testemunhas que estavam no local dos fatos, algumas já foram ouvidas e agora nós estaremos trabalhando na identificação das pessoas que teriam chegado no local, entre aspas, para fazer justiça com as próprias mãos. E elas também, se ficar demonstrado que elas agiram com o propósito de lesionar esta pessoa ou qualquer outra, elas também irão responder criminalmente pelos seus atos. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pelas informações. É isso, Rafa. A Polícia Civil já abriu esse inquérito, já está investigando, o homem detido já foi ouvido, liberado após pagar fiança, como o delegado trouxe aqui para a gente, e outras pessoas também serão identificadas para prestar depoimento e ajudar a polícia a esclarecer o que houve de fato no dia do acidente. Tá aí, meu amigo Júnior Oliveira, agradece, por favor, o Dr. Marcos Tadeu, trazendo todos os detalhes. Lembrando, o Dr. Marcos Tadeu falou uma coisa que é muito importante. A polícia, a partir do momento que abre o inquérito, ela tem que apurar, evidentemente, tudo que aconteceu, apurar tudinho, direitinho, de acordo aí com as informações que chegam para eles, para que depois eles apresentem tudo isso, para que a justiça, evidentemente, faça a sua parte. Bom, nós temos duas situações. Primeiro, o acidente. Está claro. O motorista foi imprudente, o motociclista foi surpreendido por esse motorista, a manobra que ele fez é irregular e pela imagem da câmera de segurança, não precisamos ser peritos, vamos encher a tela do Balan Geral para facilitar, a hora que passa a motocicleta, perceba no asfalto a iluminação do farol da motocicleta, ou seja, isso derruba essa justificativa por parte do motorista da caminhonete que o motociclista estava com o farol apagado. Bom, ele errou, estava conduzindo um carro com álcool, tinha bebido, ficou claro isso. Então isso é um erro, evidentemente, e tirou a vida desse motociclista, desse familiar, dessa pessoa que infelizmente deixa um monte de gente triste e revoltado. Esse é um ponto. O outro ponto é um crime que foi praticado a partir do momento que muitas pessoas se uniram para ir agredir esse motorista, e ele foi agredido de acordo com as informações e depois botaram fogo, incendiaram o veículo dele. Isso é um crime, E essa cena que a gente está vendo é uma das piores que a gente pode mostrar para você, amiga, porque você vê o corpo do motociclista lá estendido e a caminhonete lá no fundo pegando fogo. Uma cena terrível que mostra duas situações muito erradas, um acidente que aconteceu e um crime que aconteceu logo em seguida. Então eu quero que você fique à vontade para participar com a gente, comente qual que é a sua opinião, fique à vontade, meu amigo, minha amiga. O importante é, a justiça tem que fazer a sua parte. Aí você que está questionando, poxa, Rafael, mas está todo mundo revoltado, por quê? Porque não acontece nada, o cidadão paga a fiança e vai ser liberado e tudo mais. Essa é uma outra discussão, um outro questionamento que precisa ser feito e nós precisamos entender a importância do nosso voto na hora de escolher o deputado, na hora de escolher o senador, porque são eles os responsáveis para mudar a nossa legislação, que muitas vezes é tão branda. E em vez de punir, acaba só facilitando quem comete algum tipo de prática criminosa, algum tipo de delito. Então pense muito, meu amigo, minha amiga. Pense e repense sobre esses atos, repense em relação a esse caso
E fica aqui mais uma vez o meu sentimento, a minha solidariedade aos familiares desse rapaz, os amigos desse rapaz, que o momento é muito delicado, é muito difícil, e fica todas as nossas homenagens a ele. E que a justiça seja feita. Simples assim. Que a justiça seja feita. A justiça seja feita. Ai, ai.